do nono ano. Bom, nós vamos dar continuidade às nossas aulas. Estou usando agora um outro instrumento digital. Vamos ver se melhora um pouco para gente, se melhora principalmente para vocês, né? Porque a gente precisa encontrar maneiras que se aproxime mais, que nós nos aproximemos mais de vocês. Então, eu o tempo todo pensando em alguma maneira, e essa é mais uma maneira que eu estou testando de me aproximar de vocês. É, então, vejam bem, nós iremos trabalhar com tipos de argumentos. Nós iniciamos já esse conteúdo na aula passada de tipos de argumentos com o texto 1. Então, no texto 1, nós vimos que é possível argumentar em um texto usando causa e consequência. Então, você faz a introdução do texto. No segundo parágrafo do texto, você coloca as causas desse problema apontado nessa introdução, e no terceiro parágrafo do texto você aponta as consequências. Esse é o modelo, né, que você pode fazer. E depois a conclusão. Você termina o texto no quarto parágrafo. Mas você também pode fazer com 3 parágrafos. O primeiro parágrafo ainda de introdução. No segundo parágrafo você pode colocar no mesmo parágrafo causas e consequências. E no último parágrafo você encerra fazendo a conclusão, tá? Você pode também criar um parágrafo de argumento. Então, lá no meio do texto, no desenvolvimento do texto, você cria um parágrafo de argumento usando causa e consequência. E você pode fazer mais um parágrafo usando, por exemplo, o que vamos trabalhar hoje, que é a exemplificação, exemplos. Você vai trabalhar com argumentos usando exemplos. Primeiro argumento, que nós vimos, causa e consequência. Então, você coloca o problema, as causas desse problema e as consequências desse problema. As consequências vindas, né, a partir da causa, né? E nós vamos ver agora exemplos, como trabalhar com exemplos na argumentação, certo? Então vamos iniciar nosso primeiro texto aqui. Olha só, na verdade eu falo primeiro texto da aula de hoje, porque é o segundo texto, né? Nós já trabalhamos o primeiro. Então vamos ler. Valores são referências morais que uma dada sociedade, numa determinada época, considera como verdade. Assim, há valores como o bem, a beleza, a bondade, a pureza, a perfeição, a verdade, etc. Os valores são sempre condicionados a uma época. Por exemplo, o trabalho que hoje, então a gente já entrou aqui. Deixa eu marcar para vocês entenderem o que eu quero dizer. Então, quando eu digo aqui, por exemplo, eu estou trabalhando com exemplificação. Então, os valores são sempre condicionados a uma época. Prestem bastante atenção que eu coloquei, que foi colocado aqui um ponto final, né? Porque eu tenho um tópico frasal, eu vou desenvolver. No período seguinte, eu vou desenvolver esse tópico frasal. Então, o meu tópico frasal é esse aqui, ó. Espera só um pouquinho que eu estou lidando com as ferramentas. Então, meu tópico frasal é esse, ó. Os valores são sempre condicionados a uma época. Ponto final. Encerrei o período. Eu vou desenvolver esse período, então, com uma exemplificação, com um argumento de exemplo. Por exemplo, o trabalho, que hoje é considerado um valor extremamente importante, o trabalho dignifica o homem, era objeto de absoluto desprezo nas sociedades aristocráticas. Então, usei um exemplo aqui do trabalho. Aí vamos para o próximo parágrafo. Provérbios e máximas são formas pelas quais se exprimem valores e verdades tidas como eternas. Na diversidade é que se conhecem os amigos. Quem tem boca vai a Roma. A palavra é prata, o silêncio é ouro. Então, nós temos aqui mais exemplos. Então, máximas são os provérbios, né? Os ditos populares usados, né? Então, estou dando exemplo aqui, ó. Quando eu tenho esses dois pontos, onde que está aqui, ó? Esses dois pontos é para exemplificar. Depois dos dois pontos vem a exemplificação, que é tudo isso. Coordenação motora da professora tá uma beleza, né? Estão vendo, né? Então, tudo isso é exemplificação. Então, nós temos exemplo aqui em cima, o trabalho é considerado um valor extremamente, nananana, é um exemplo.
E aqui embaixo nós temos um outro exemplo. Então, vocês percebem que não vem o exemplo na introdução e nem na conclusão, vocês vão ver agora na conclusão. Uma forma de evidenciar esses valores e essas verdades não são eternos, consiste em modificar esses provérbios de modo a mostrar sua inadequação. Circulam na internet muitos provérbios modificados. Depois da tempestade veio a lama. O importante não é ganhar, mas sim que o outro perca. Errar é humano, mas botar a culpa no outro é mais humano ainda. A preguiça é a mãe de todos os vícios. E, como mãe, deve ser respeitada. O importante não é saber, mas sim ter o telefone de quem sabe. Tá, então encerramos aqui esse texto. É importante que vocês notem como usar exemplos, tá? Usando exemplos, você mostra a bagagem cultural que você tem, mostra a experiência que você tem, mostra o conhecimento, o nível de conhecimento que você tem. Então, usar exemplos é muito bacana no texto, tá? É muito legal mesmo. Vamos para as perguntas. Então, a pergunta é super fácil, tá na cara, né? Então, vamos lá. Primeira pergunta para demonstrar que os valores não são eternos, mas condicionados a uma época, o autor apresenta como argumentos o quê? Causas? Não. Consequências? Não. Nós já vimos exemplos. Então, ele mostra aqui, ó, exemplos. Resposta correta, a letra C. Dê exemplos de comportamentos, costumes e normas de conduta que, antigamente, na época dos seus avós, eram condenados por contrariar os valores de então e hoje são aceitos por grande parte da sociedade. Eu vou dar um exemplo, vocês não usem o mesmo exemplo, tá? Por exemplo, mulher trabalhar ou ainda, né, mulher trabalhar como mecânica. Então, ela trabalha como mecânica de automóveis. Isso não era aceito em uma determinada época, tá? Conforme os valores. Por exemplo, também, homens. Hoje é muito comum nós vermos homens trabalhando como chefe de cozinha. E é até bonito, né? Mas houve uma época que isso não era bonito. Que isso era considerado era um desrespeito para a família e para a sociedade, não era legal. Então, estou dando 2 exemplos aqui, vou deixar para vocês colocarem mais exemplos, tá? Não vou esvaziar, vou colocar todos até, ou muitos, né? Que aí vocês acabam se perdendo também nas ideias de vocês. Na B, são aceitos em algumas sociedades e condenados em outras. Então, o que vocês conhecem, o que vocês sabem que é aceito, por exemplo, no Brasil, e em um outro país não é aceito. Vamos pensar, por exemplo, né? Há países em que é natural, é normal e é aceito que homens tenham mais de uma mulher. No Brasil isso não é aceito. Então tem mais de uma esposa, desde que ele tenha condições de dar, por exemplo, se ele presenteia uma das suas esposas com joias, ele também deve presentear as outras, se ele tem 2 ou 3 esposas. Então, quanto mais rico o homem for, mais chance ele tem de ter mais de uma mulher, porque ele tem é uma obrigação dele dar o mesmo para todas as mulheres que ele tem. Então é uma prática que não é aceita na nossa sociedade, graças a Deus, né? Olha só como que é, né? Como a gente não vive isso, a gente fala graças a Deus, porque nossa cultura, nós fomos criados dentro de uma cultura diferente. Então por isso que eu falo dessa maneira. Então, dei o exemplo na A e na B, tudo bem? E vou para o texto 3, tá? Então, a gente falou de exemplos, vamos ver do que fala o texto 3. Eu vou ler aqui, eu não quis passar para o computador, mas acompanhem comigo na apostila de vocês, página 69, tá? Texto 3. Algo que vem fazendo muita falta na cena política atual é aprender a debater com pessoas que pensam diferente. Fala-se muito hoje em indignação, o que pareceria justificar o tom violento e desqualificar das assertivas. O outro, o que diz coisas
de que discordo não merece minhas ideias contrárias, ou uma explicação dos meus motivos para pensar diferente, e sim um epíteto que deixe claro que ele não é legítimo para falar. Em outros termos, achamos legítimo desqualificar o adversário, em vez de nos darmos ao trabalho de discutir teses, aprofundar nossas convicções ou aprender com o outro. Talvez a preguiça, que nos leva a buscar categorias gerais para qualificar visões. Peraí que eu me perdi aqui. Para qualificar o adversário, tá. Talvez a preguiça que nos leva a buscar categorias gerais para qualificar visões divergentes e, assim, evitar o esforço de focarmos propostas ou sugestões concretas tenha a mesma origem desse fato. Com isso, perdemos todos, independente da visão de mundo que nos ilumina. Houve um debate famoso na história da Grécia no século V a.C., em que, na sequência de uma insurreição mal-sucedida em Mitilene, os atenienses discutiram como punir seus habitantes pelo feito. A decisão inicial fora condenar todos os homens à morte e escravizar mulheres e crianças. Então, aqui eu estou trabalhando com exemplo, tá? Estão vendo? Então, há uma exemplificação aqui. Continuando o texto. Dados os temores de um erro na decisão, o debate envolveu Deodato, que pedia clemência para os mitilenos, e Cleon, que afirmava que eles precisavam ser mortos para que os atenienses não fossem vistos como fracos. A atitude de Deodato, que ouviu com atenção e em seguida soube defender uma posição mais ponderada, focou o papel do cidadão, que deve vencer, segundo ele, não pela força, mas pelo poder do argumento. Felizmente, a posição de Deodato triunfou e os mitilenos foram punidos, mas poupados de um final atroz. Muitas escolas ensinam os jovens a debater e existe até um campeonato mundial de debates para estudantes, no qual o que é valorizado não é a agressividade e o ódio dos adversários, e sim os argumentos e a capacidade de ouvir antes de contra-argumentar. O ensino de história ou de literatura ganhariam certamente maior interesse e relevância com a introdução de debates nas aulas, mas a política nacional se beneficiaria ainda mais. Então, olha só, o texto fala justamente do poder do argumento, né? Que inclusive aqui conta-se uma história, uma narrativa como exemplo no texto para defender esse argumento. E para dizer que argumentar é importante, respeitando, e não argumentar com ódio e nem querendo destruir o outro, mas para desenvolver nossas ideias, nossos pensamentos e tentar convencer o outro a partir da persuasão. Então, isso seria muito importante nas escolas, né? Nós ensinássemos mais os alunos a isso, e aqui faz uma crítica ao sistema, né? Então, mas aí não seria legal, porque o sistema se beneficiaria, se beneficiaria ainda mais, né? Uma política nacional se beneficiaria ainda mais. Então, vamos pensar aqui nas nossas respostas. 3.1. O que o exemplo do debate da Grécia entre Deodato e Cleon ilustra, né? Então, a primeira pergunta é essa. Ilustra o quê? A conveniência de se defender uma posição pelo poder do argumento e não da força. Então, é isso. Foi dado esse exemplo, foi contada essa narrativa para mostrar para a gente que é conveniente se defender usando argumentos e não usando força, tá? Não precisa matar ninguém. Como esse exemplo se relaciona com a ideia defendida no texto? Então, a ideia defendida no texto é de que é necessário aprender a debater com as pessoas que pensam diferente de nós. Nós temos que aprender isso. É uma competência importante que nós temos que aprender. Sem valer-se de tom agressivo ou desqualificar aquela pessoa que pensa diferente de você.
como a gente tem observado em debates políticos, né? Que aí as pessoas ficam travadas, travam o debate, não segue, porque fica girando em torno de um mesmo assunto e não se desenvolve. Por que não se desenvolve? Porque o objetivo é agredir e não argumentar. O objetivo é ferir, o objetivo é desqualificar, é humilhar. Então, esse não é o verdadeiro debate. Na 3.2, você observa com frequência a atitude comentada no texto de tentar vencer um debate usando o tom agressivo e desqualificando o oponente? Gente, é o que mais a gente vê hoje. Nós temos o nosso país, né, o Brasil hoje dividido, né, parece que em dois grupos, e é o que a gente mais vê em redes sociais, é o que a gente mais vê entre amigos, entre familiares, né? Então, as pessoas se gladiando o tempo todo, e humilhando e querendo desqualificar o outro pelas suas convicções, pelos seus ideais, pelas suas crenças, né? Então você vai dar um exemplo aqui, isso aqui vai ser muito fácil para vocês nos dias atuais, dar um exemplo sobre isso. E na 3.3, você poderia mencionar um exemplo de debate em que os oponentes se trataram com respeito e usaram apenas o poder dos argumentos para defender suas ideias? Então você já acompanhou isso, já viu duas pessoas perto de você discutindo sobre algo e que foi bonito de se ver? Que discutiram de uma maneira civilizada, de uma maneira educada, respeitosa. Você já viu isso em algum lugar? Na sua casa, as pessoas debatem, as pessoas conversam, seu pai, sua mãe, alguém da sua família, sem agredir, e eles discordam, podem discordar um do outro, mas conversam decentemente. Então, dê um exemplo aqui pra gente. E, encerrando aqui, então, nós fomos até 3.3. Por hoje é só, porque eu não quero misturar muito esses tipos de argumentos, tá? Então, não quis entrar no texto 4 ainda. Vou entrar na próxima aula. Eu queria que fosse mesmo até aqui, porque quero que fique bem claro para vocês que nós temos quais tipos de argumentos. Quero que vocês saibam decorar e saltear os tipos de argumentos que existem. Então, no texto 1, nós vimos que há argumentos de causa e consequência. Nós vimos no texto 2 e 3 que há argumentos a partir de exemplos. E depois nós vamos ver no texto 4 que no texto 4 vai aparecer argumentos usados a partir de autoridade. Então, vou deixar para a próxima aula nós discutirmos sobre isso. Qualquer dúvida, eu estou no grupo no WhatsApp, vocês me mandam uma mensagem lá e eu tiro a dúvida através de um áudio para vocês, tá bom? Fiquem bem, um beijo em todos e nos vemos.